Lula, uma figura polarizadora na política brasileira, foi tanto celebrado quanto criticado ao longo de sua carreira. Sua influência na nação é inegável, mas as opiniões sobre ele são profundamente divididas. O legado de Lula é marcado por controvérsias. De suas origens humildes à sua ascensão ao poder, sua jornada foi repleta de conquistas e escândalos. As controvérsias que o cercam deixaram um impacto duradouro no cenário político do Brasil. Para entender as profundas divisões que Lula causa no Brasil, precisamos primeiro entender suas origens. Nascido na pobreza, no desfavorecido Nordeste brasileiro, as experiências de vida de Lula moldaram sua ideologia política e alimentaram sua ligação com a classe trabalhadora. Ele testemunhou em primeira mão as dores da pobreza, a falta de acesso à educação e a exploração dos trabalhadores. Esses anos de formação acenderam nele um desejo ardente por justiça social e uma profunda crença no poder da ação coletiva. A entrada de Lula na política se deu pelo movimento sindical. Ele subiu na hierarquia do Sindicato dos Metalúrgicos, tornando-se uma voz importante para os direitos dos trabalhadores em uma época de repressão política e dificuldades econômicas sob a ditadura militar brasileira. Seu carisma, sua capacidade de se conectar com o cidadão comum e sua retórica inflamada o tornaram uma figura poderosa, capaz de mobilizar greves e manifestações em grande escala que desafiaram o regime militar. A liderança de Lula durante esse período turbulento lhe rendeu o respeito e a admiração de muitos brasileiros da classe trabalhadora, que viam nele um líder que entendia suas lutas e defenderia seus interesses. Essa profunda conexão com a classe trabalhadora se provou inestimável durante a transição do Brasil para a democracia nos anos 1980. Lula cofundou o Partido dos Trabalhadores, PT, um partido político de esquerda que defendia os direitos dos pobres e marginalizados. O PT, sob a liderança de Lula, rapidamente ganhou popularidade, tornando-se uma força importante na política brasileira. A mensagem de Lula de justiça social, igualdade econômica e empoderamento ressoou profundamente com milhões de brasileiros que há muito tempo eram negligenciados pela elite política. Sua ascensão à presidência foi um momento decisivo na história do Brasil. Após 3 tentativas frustradas, Lula finalmente venceu a eleição presidencial de 2002, tornando-se o primeiro presidente da classe trabalhadora do Brasil. Essa vitória não foi apenas um triunfo pessoal para Lula, mas uma vitória simbólica para os milhões de brasileiros que viam nele a possibilidade de um futuro melhor. Sua presidência marcou uma mudança significativa na política brasileira, colocando a justiça social e a redução da pobreza em primeiro plano na agenda nacional. Como presidente, Lula também fortaleceu a posição do Brasil no cenário internacional, forjando alianças e promovendo uma política externa independente. Sua liderança permitiu ao Brasil desempenhar um papel mais ativo nos assuntos globais, ao mesmo tempo em que continuava a defender os interesses dos trabalhadores e dos pobres em nível nacional. Lula se tornou um símbolo de esperança e resiliência para muitos brasileiros, personificando a possibilidade de superar obstáculos e alcançar mudanças significativas. Seu legado continua a influenciar a política brasileira e inspira as gerações futuras a lutar por justiça social e igualdade. Lula permanece uma figura emblemática, dividindo opiniões, mas unindo aqueles que acreditam em um Brasil mais justo e equitativo. O Bolsa Família, um programa de assistência social, foi uma das conquistas mais significativas de Lula. Seu objetivo era reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida de milhões de brasileiros. No entanto, o governo Lula não ficou isento de desafios. Sua administração enfrentou críticas por várias decisões políticas e seus impactos a longo prazo. A Operação Lava Jato, uma investigação maciça de corrupção, implicou muitos políticos e líderes empresariais de alto escalão, incluindo o próprio Lula. Este escândalo chocou a nação. Erros econômicos durante a presidência de Lula plantaram sementes de dúvida entre seus apoiadores. O crescimento econômico do país desacelerou e as taxas de desemprego começaram a subir. Terceira parte. Uma reação polarizada. Da adulação às acusações. As acusações de corrupção e má gestão econômica contra Lula e seu governo provocaram uma reação profundamente polarizada do público brasileiro.
refletindo as divisões profundas dentro da sociedade brasileira. De um lado, estavam os fervorosos apoiadores de Lula, vindos principalmente da classe trabalhadora e beneficiários de seus programas sociais, que o viam como vítima de uma caça às bruxas política orquestrada pela elite que buscava manter seu controle sobre o poder. Eles argumentavam que Lula, um homem do povo que havia saído da pobreza para chegar à presidência, estava sendo alvo por ter ousado desafiar o status quo e empoderar os marginalizados. Seus apoiadores destacaram suas conquistas inegáveis na redução da pobreza, melhoria da mobilidade social e elevação do status do Brasil no cenário mundial. Eles afirmavam que as acusações de corrupção eram infundadas, uma tentativa desesperada de desacreditá-lo e minar seu legado. Do outro lado da divisão estavam os detratores de Lula, muitas vezes vindos das classes média e alta, que estavam cada vez mais desiludidos com seu governo. Eles viam os escândalos de corrupção como um sintoma de uma podridão mais profunda dentro do Partido dos Trabalhadores, uma traição da confiança que lhes havia sido depositada. Eles argumentavam que os programas sociais de Lula, embora bem-intencionados, haviam criado uma cultura de dependência e tinham sido mal administrados, levando a ineficiências econômicas e uma dívida pública insustentável. Além disso, eles criticavam os laços estreitos de Lula com líderes de esquerda da América Latina, como Hugo Chávez, da Venezuela, e Fidel Castro, de Cuba, argumentando que ele estava alinhando o Brasil com regimes autoritários e minando os valores democráticos do país. Essas críticas foram amplificadas por uma crescente mídia conservadora, altamente crítica de Lula e suas políticas, alimentando ainda mais as chamas da divisão dentro da sociedade brasileira. A polarização em torno de Lula transcendeu as divisões políticas tradicionais, infiltrando-se nas conversas diárias, rompendo famílias e amizades e criando um clima de desconfiança e animosidade. A nação outrora unida, reunida pela esperança e otimismo dos primeiros anos de Lula no poder, estava agora profundamente fraturada, seus cidadãos se voltando uns contra os outros em uma amarga batalha pelo legado de um presidente que havia prometido tanto, mas cujo mandato havia sido marcado por realizações notáveis e escândalos devastadores. O julgamento de Lula foi um momento divisor de águas, simbolizando a luta entre justiça e política, e exacerbando ainda mais as tensões dentro da sociedade brasileira. As opiniões sobre Lula permanecem profundamente divididas, com alguns o vendo como um herói injustamente perseguido, enquanto outros o consideram um símbolo da corrupção endêmica. Em última análise, o legado de Lula é complexo, marcado por sucessos inegáveis e profundas controvérsias, refletindo as contradições e desafios da própria sociedade brasileira. O legado de Lula é de divisão. Enquanto alguns o veem como um campeão dos pobres, outros o consideram um símbolo de corrupção e má gestão econômica. A ascensão de Lula expôs as divisões profundas dentro da sociedade brasileira. A política de identidade desempenhou um papel crucial na erosão do consenso. Os grupos se definiram cada vez mais por suas diferenças em vez de suas semelhanças. Isso exacerbou as tensões e tornou o diálogo mais difícil. A mídia desempenhou um papel crucial na amplificação da polarização no Brasil. De um lado, alguns meios de comunicação apoiaram Lula, retratando-o como um herói do povo. Do outro, mídias opostas criticaram suas políticas, alimentando a divisão. Essa cobertura midiática contrastante exacerbou as tensões e as opiniões divergentes entre os brasileiros. A história de Lula é um microcosmo das complexidades do Brasil. Ela reflete as esperanças e desilusões de uma nação em busca de justiça social e igualdade. Lula incorpora tanto a ascensão quanto os desafios de um país profundamente dividido. O Brasil se encontra em uma encruzilhada crucial. O legado de Lula continua a dividir a nação. De um lado, há aqueles que o veem como um símbolo de esperança e progresso. Do outro, aqueles que o consideram uma figura controversa. À medida que o país avança, precisa navegar por essas visões contrastantes para moldar seu futuro. O futuro do Brasil dependerá de sua capacidade de unir essas perspectivas divergentes.